Olá, meus amados, graça e paz, amém? Que a paz do Senhor venha transbordar em nossas vidas e nossos corações, em nome de Jesus, e que a graça dele nos revista a todo o tempo. Vamos meditar no livro de Êxodo, capítulo 33, a partir do versículo 12 até o versículo 16, amados, amém? Vamos ver o que Deus fala aqui, esse diálogo entre Deus e Moisés e o questionamento de Moisés, a posição de Moisés, a resposta de Deus e como Deus reage a Moisés aqui. Eu achei muito interessante nesse momento da meditação trazer essa mensagem para nossas vidas, amém? E olha o que diz. Moisés disse ao Senhor: Eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disse quem enviarás comigo. Disseste: Eu conheço você pelo nome, e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu conheça e obtenha favor diante de ti, e lembra-te de que essa nação é teu povo. Deus respondeu: A minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: Se a tua presença não for comigo, não me faça sair deste lugar. Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Amados, essa era uma realidade de Moisés com o povo, sendo conhecido pelos povos, pelas nações que estavam ao redor de Moisés e do povo de Israel, após ter saído do Egito. E é muito interessante a declaração dele aqui, a afirmação dele, que era o fato de Deus estar com eles, é que diferenciava eles de todos os povos. E assim é comigo e com você, meu amado e minha amada. É a presença de Deus em nós que nos diferencia do mundo lá fora e de pessoas, e até mesmo pessoas dentro da nossa própria igreja. Essa é uma realidade. Difícil para aceitar, mas essa é uma realidade. Malaquias 3,18 deixa bem claro para nós essa condição de dizer para nós assim: outra vez verei a diferença do que serve a Deus do que não serve, do justo e do ímpio. Então, amados, vamos aqui para o texto, para a nossa meditação. Olha o que acontece. Eis que, assim Moisés disse ao Senhor: Eis que me pedes para conduzir este povo, mas não diz quem enviarás comigo. Moisés aqui possivelmente estava esperando que Deus levantasse um outro homem para liderar junto com ele, para estar junto com ele à frente do povo de Israel. E não era esse o propósito de Deus. Deus levantou Moisés. Ele tinha algo específico para fazer e possivelmente uma outra liderança junto a ele traria confusão, traria contenda, traria divisão. É uma situação complicada e nós sabemos que isso acontece. Nós, nesses tempos, temos visto isso, não é verdade, amados? Muitas igrejas têm sido abertas por causa exatamente que uma pessoa caminha com um líder e por algum motivo ou situação ou fato, às vezes que não seja justo, se rebela, se revolta, abandona, sai e abre um outro ministério sem ter o chamado de Deus, sem ter a presença de Deus com ele. É uma situação muito delicada que nós estamos vivendo hoje. Então Moisés aqui possivelmente estava com esse pensamento e com esse sentimento: quem que o Senhor vai enviar comigo? O Senhor não me falou até agora. Amado, se você está tentando se sustentar, está tentando ter por base a condição de que Deus tem que fazer algo mais para você acreditar, para você assumir o chamado, o envio de Deus na sua vida, talvez você vai continuar nessa mesma posição. Deus nos chama, Ele nos prepara, capacita e envia.
Quando chega o tempo do envio, é porque todas as condições para o envio já está diante de nós. Só que tem pessoas que recebeu a ordenança vai, mas ela ainda quer se sustentar, quer se apegar a alguma coisa. E às vezes usa isso como justificativa para não ir. E se isso está acontecendo com você, meu amado e minha amada, está na hora de mudar a atitude, está na hora de mudar a postura, está na hora de mudar a conduta. Amém? Está na hora de obedecer e ir. Aí ele disse, o Senhor disse, eu conheço você pelo nome, você alcançou favor diante de mim. Que intimidade, né, amados? Que intimidade, que relacionamento esse pela qual Deus conhece Moisés pelo nome e ainda Moisés alcançou favor diante de Deus. Sabe, amados, nesses últimos tempos está difícil de encontrar um líder com esses privilégios, essas virtudes diante de Deus para conduzir o povo. Conhecer pelo nome na questão Deus e o homem vai muito mais além do que o âmbito físico. Eu vou te dar uma experiência minha, uma situação minha. Se eu não convivo com a pessoa frequentemente, até que assim possa acontecer, eu vou esquecer o nome dela. Às vezes eu vou lembrar dela não pelo nome, mas por algum motivo, alguma causa, alguma situação. E a condição de Deus falar para Moisés assim, olha, eu te conheço pelo nome, é a condição de mostrar para ele que Deus não queria esquecer ele. E essa é uma realidade, amados. A Bíblia diz para mim e para você, em Josué, no livro de Hebreus, assim, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Para isso acontecer, é fato que Deus nunca vai esquecer o meu nome, o seu nome, o nosso nome, amados. Agora tem uma outra parte, e você alcançou favor diante de mim. Amados, nós não merecemos nada de Deus, nada, nada, nada. Sabe o que é nada? Nós não merecemos nada. Mas ainda assim estamos alcançando favor diante de Deus. É fato que nem todos. Mas no âmbito liderança, eu não estou falando só para liderança, entenda bem isso, amados. Mas no âmbito liderança nós estamos tendo dificuldade de viver isso sobre a questão dos líderes, dos pastores. Alcançar favor. Alcançar favor é ver Deus fazer, é ver acontecer da parte de Deus, amado, tudo aquilo pela qual nós precisamos, nós necessitamos para cumprir o chamado de Deus. E não só para obedecer, para viver, praticar o chamado de Deus e ir ao chamado de Deus, mas até na nossa própria vida mesmo. Porque quando Deus nos chama e nos envia, Ele também fará na nossa vida para que a gente tenha alegria com Ele, tenha paz com Ele, tenha fé com Ele, nele, para podermos prosseguir, amados. Verdade, fato isso. E essa era a condição de Moisés. E muitas vezes nós estamos vendo essa liderança hoje na força do seu próprio braço, tentando conduzir a sua própria vida no ministério. E muitos ministérios acabando, amados. Muitos ministérios acabando. Podem até estar com as portas abertas, algumas pessoas dentro da igreja, mas muito poucas. E essa pandemia veio fortalecer muito isso. Versículo 13 ele diz, agora sei, olha só isso, agora se alcancei favor diante de ti, olha, ele colocou um se aqui, se condicionando, e não Deus, porque o que Deus fala, amados, é claro que só a minha conduta é que vai poder mudar isso, amém? A minha e a sua. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faça saber neste momento o teu caminho. Amados, esse desejo de Moisés aqui, né? Então ele leva a memória de Deus também ao mesmo tempo pensar se
Moisés havia realmente alcançado favor diante dele. E então o desejo dele era conhecer o caminho. Era esse conhecer o caminho, era literalmente o caminho por onde ele deveria prosseguir e deveria andar, né, conduzindo aquele povo. Mas esse conhecer o caminho é saber todas as coisas que estavam no coração de Deus para o caminho, para ele estar caminhando no centro da vontade do Senhor. E esse é o problema da igreja hoje. Nós, os cristãos, não somos tão dependentes, as pessoas não têm se tornado tão dependentes de Deus para querer conhecer o caminho. Elas não têm realmente confiado que Deus pode, em todo instante, nos revelar o caminho. Amados, nós entendemos hoje que esse caminho é Cristo, porque Jesus falou assim: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E é muito interessante que abaixo, não vou entrar nessa parte, Moisés pede para ver a face de Deus, para ver a glória de Deus. Ele queria ver o caminho. Sabe, amados, nós temos o privilégio hoje de ver o caminho, de conhecer o caminho, de andar no caminho, de andar com o caminho, que é Cristo. Agora, eu e você temos alcançado o favor de Deus porque a nossa conduta tem agradado a Ele. A cada dia, a cada instante, eu tenho sido mais moldado no caráter de Cristo. Eu tenho andado literalmente no caminho, independente de qualquer coisa, eu não me desvio nem para a direita nem para a esquerda. Amados, eu não sei se você assistiu ou ouviu algum áudio meu, um vídeo meu recentemente, mas eu vou citar algo aqui de novo que me entristece, porque eu acabei de lembrar. É tão triste quando alguém caminha com você, alguém que anda com você, alguém que você conhece, e às vezes até mesmo de uma certa forma, com mais a proximidade, você vê fora do caminho. Não querendo mais andar no caminho, não querendo mais conhecer o caminho. É muito triste isso, amados. Buscando então outros caminhos para a direita ou para a esquerda. É muito triste isso, mas essa realidade existe. Existe. E eu imagino o coração de Deus. E ele diz assim: para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. Olha só. Ele queria saber, naquele momento, o caminho do Senhor. Porque ele queria andar com Deus e conhecer mais a Deus. Olha isso. Para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. Essa condição de Moisés aqui não é muito diferente de quando Deus se apresenta para Salomão, amados. Deus aqui que traz esse momento aqui para nós na palavra, em mostrar, eu não sei se tudo isso aqui era o coração de Moisés com medo, receoso, preocupado, duvidoso se ele iria conseguir ou não, mas o que mostra para mim, eu quero acreditar assim e trazer para nossas vidas, que naquele momento que ele queria conhecer o caminho do Senhor, ele queria também conhecer o Senhor, ele queria que Deus estivesse com ele no caminho, se revelando, se mostrando ele. E é assim, mas e é muito interessante que nós temos algo hoje que o Moisés não tinha, o Espírito de Deus. Eu e você temos o Espírito de Deus. Sabia disso? Então, se você sabe, viva isso. Ele é santo e quer nos santificar todo dia, todo tempo, a todo instante, para que a gente possa, então, assim andar com Ele. É o desejo dele. Nós só vamos andar com o Senhor em santidade. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. E eu posso ter o privilégio de ver Deus. E como que eu vou ver Deus? Na sua manifestação, na sua revelação, na sua glória diante de mim, por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele age na minha vida nessa caminhada. Pensa nisso, amados. Isso é sério.
muito sério. Então, quando ele diz aqui para mim e para você, e ele ainda fala assim, ó, e lembra-te de que essa nação é teu povo. Parece que aqui agora ele já está querendo, né, trazer ali um peso para Deus, em colocar para Deus assim, ó, não se esqueça, o Senhor pediu para eu conduzir esse povo, mas esse povo é teu. E há um momento no texto, não sei se é no texto anterior ou no texto à frente, no capítulo anterior, capítulo à frente, em que há essa situação com Moisés e Deus. Não é Deus com Moisés, não, é Moisés com Deus. Em que ele fala com Deus, olha, eu não consigo carregar esse povo, eu não consigo levar esse povo, eu não consigo conduzir esse povo. Não, não dá. Tá muito pesado, tá muito difícil. Ele coloca essa condição para Deus. E Deus vem com solução porque queria que ele continuasse na obediência do chamado e do envio. Muitas vezes, amado, nós queremos parar a caminhada e começamos a pressionar Deus, queremos justificar com algumas situações e circunstâncias para Deus então falar, não, tudo bem, pode parar, chega, tá bom, vou levantar. Só que não é assim, amado, as coisas não funcionam assim. Mas também não quer dizer que se eu realmente determinar parar, que a obra de Deus vai parar. Deus não depende de mim. Eu dependo dele, mas ele não depende de mim. E assim é com você. Os planos de Deus não são frustrados. O que Deus te chamou para fazer, realizar para ele, ele já te enviou. Se você já começou a caminhada, vá até o final. Mas se você desistir e parar como muitos já fizeram, está achando que o plano de Deus vai frustrar por causa da sua vida, por causa da minha vida? De jeito nenhum, amados. O que Deus quer que aconteça vai acontecer. Por mim, ou comigo ou sem mim. Ele vai levantar outro se eu desistir. Ele pode enviar até o anjo dele para fazer acontecer. Mas que vai acontecer, vai. E quando Deus me chama e me coloca no caminho, me envia neste caminho, assim como ele fez comigo, me chamou, me colocou no caminho que é Cristo, ele tem propósitos, ele tem objetivos, ele tem planos, ele tem projetos, ele tem sonho comigo. Mas se eu não quiser viver isso com ele, ele não vai me obrigar, é meu livre-arbítrio. Assim é com você, amados. Então não adianta querer pressionar Deus, assim, não adianta querer trazer peso sobre Deus. Aqui Moisés falou assim, olha, lembra-te, esse povo é teu, não é meu não. Se o Senhor não for comigo, se o Senhor não me revelar o caminho, como quem diz assim, eu não vou não. O povo não é meu, é teu. Dá a entender que é isso que Moisés estava apresentando para Deus, não é verdade? Então olha só, Deus respondeu, a minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. Ah, amados, que maravilha! Quer resposta melhor do que essa? Quer um agir de Deus melhor do que esse em nós? Amados, é isso que nós precisamos. É isso que está faltando na liderança, está faltando na igreja do Senhor. Deus está com você? Deus tem ido e vindo com você? Porque ele virou para Moisés e falou assim, olha, a minha presença irá com você. Ah, amados. O salmista Davi, lá no Salmo 51, fala assim, não retire de mim teu espírito. É algo que nós não podemos pensar em viver. É sem a presença de Deus. Ele fala assim, olha, sede santos, porque eu, Senhor teu Deus, sou santo. Amados, nós somos santos porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. E essa santidade em nós não é a condição de sermos perfeitos. Há algumas traduções que dizem assim, sede perfeito porque eu, Senhor teu Deus, sou perfeito, sou santo. Algumas traduções dizem assim.
E todas elas, independente, a suma do que Deus traz para nós não é perfeição. Aqui na terra nós não seremos. Só Jesus andou nessa terra e, e consumou ali, finalizou ali o seu propósito nessa terra, sem pecado, perfeito, imaculado. Só Jesus. Mas humanamente nós, qualquer um, independente, seja Moisés, seja Isaías, seja Paulo, qualquer outro personagem, homens e mulheres que andaram nessa terra, erraram, falharam, pecaram, mas obedeceram, estiveram, alguns obedeceram por pressão, porque Deus não abria mão de que fosse ao contrário, como Jonas, por exemplo. Mas entenda bem, ter a presença de Deus em nós é fundamental para a nossa finalidade, o nosso finalizar aqui, continuando na eternidade. Amados, eu não quero que Deus ande comigo por aquilo que eu quero, preciso e desejo nessa terra, das coisas dessa terra. Eu, bem no princípio da minha conversão, eu recebi uma palavra profética que Deus me chamava para o ministério pastoral. E como Sara, na porta da tenda, riu quando recebeu a palavra ali do Senhor que ela engravidaria, eu também me coloquei assim diante de Deus. Porque eu não tinha completado nem assim o meu primeiro ano, primeiro grau, naquela época eu falava assim, dessa forma. E eu sabia que pela qual igreja eu estava exigia-se muito mais do que eu tinha. E eu na época não gostava de estudar. De jeito nenhum, mas não gostava. A única forma que eu me dediquei, a única condição que eu me dediquei a estudar foi a palavra, a Sagrada Escritura. E ainda estou tão longe de tanto conhecimento. Mas entenda bem uma coisa. Preste atenção nisso, amados. A presença de Deus em mim, em você, na nossa vida, ela não pode sair, ser retirada, como aconteceu com Saul. Isaías 59, 1 e 2 fala que são os nossos pecados e nossas iniquidades. Nós precisamos permanecer fiel ao Senhor em não pecar. Então, quando ele fala, sede santo porque eu sou santo, ou sede perfeito porque eu sou santo, ele está te pedindo é que você seja inculpável diante dele. Diante do homem, amado, nós não vamos conseguir alcançar todos dessa forma. Mas diante de Deus, nós precisamos alcançar. Quando ele pede para nós sermos inculpáveis diante dele, é algo que nada vem nos culpar, nada vem nos acusar. E quando tentar, sejam envergonhados, por Deus provar que a nossa conduta diante dele não condiz com acusações e culpas que se levantam contra a nossa vida. Por isso, eu e você, como homens e mulheres de Deus, que somos servos do Senhor, filhos do Deus Altíssimo, precisamos da presença dele. E que essa declaração de Deus para Moisés seja uma declaração para mim e para você. Quando ele diz assim, olha, a minha presença irá com você. E ele fala assim, e eu lhe darei descanso. Sabe o que quer dizer isso, amados? Moisés queria conhecer o caminho, queria conhecer Deus no caminho, a vontade de Deus nessa caminhada, nessa jornada. E Deus mostra para ele, olha, a minha presença vai com você. E você não vai ficar cansado, não. Você não vai ficar exausto, não. Você não vai ficar sobrecarregado, não. E se por acaso você se sentir assim, volte-se para mim. Você sabe por quê, amados? Olha só isso que Deus trouxe ao meu coração. Muitas vezes na caminhada as pessoas se sentem cansadas, se sentem fadigados, se sentem exaustos da caminhada. Mas possivelmente se a pessoa parar para fazer uma reflexão da vida dela, ela lá dentro já começou a querer entrar para a direita ou para a esquerda. O Senhor falou assim, olha, todos que estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim, porque eu vos aliviarei.
Se Jesus falou isso, é porque as pessoas não estavam com ele, não estavam nele. Então elas estavam cansadas e sobrecarregadas. Quando Deus nos chama, Deus nos envia, se nós chegarmos a esse ponto, amados, é porque alguma coisa está fora de propósito. Amados, a presença de Deus em nós basta. Sabe o que é isso? Basta. Se eu e você não entendermos e tomarmos por verdade isto, o que é mais que a gente precisa? Ele diz assim, olha, a minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. Deus está falando, olha, você vai ficar totalmente descansado nessa caminhada, eu vou estar com você. Todo peso, todo fardo, todo jugo, todo sobrecarregar que deveria, poderia ou tentaria vir contra você ou sobre você, vai estar sobre mim. Foi isso que Deus fez com Moisés. Foi isso que Deus apresentou para Moisés. E é assim que Deus faz para mim e para você. Fato. Sabe como? Cristo, o caminho. Deus está conosco no caminho, amados. Ele está indo comigo e com você à frente. A prova para Moisés é que havia uma coluna de fogo e uma coluna de nuvem. De fogo para clarear a noite e aquecer o povo. E de dia, uma coluna de nuvem para proteger do calor, do sol. E eles não se sentir cansados, fadigados. E continuar a caminhada. Deus é assim em nós, hoje pelo seu Espírito, amém? A minha presença irá com você e lhe darei descanso. Então Moisés diz, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Poderíamos levar, e eu vou trazer esse poderíamos levar para este lado, porque talvez seja a sua realidade. Mas eu não quero acreditar que foi de Moisés não, mas eu não estava lá. Poderia ser de Moisés também? Poderia, não sei. Mas quando ele fala assim, olha, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar, talvez Moisés já estivesse cansado, fatigado. Fato, amados. Porque mexer com o povo, amado, não é fácil. Você tem que amar o Senhor e obedecer quando ele diz que amar o teu próximo como a ti mesmo. Obedecer com amor o chamado, viver com amor o envio, a caminhada, porque, amados, não é fácil. O povo é rebelde, o povo é revoltado, o povo é desobediente. Nós somos, infelizmente, pessoas que damos trabalho para Deus, amados. E não é pouco, não. Eu acredito que do tempo que Deus tirou Moisés de lá, do deserto, fez ele voltar ao Egito, que Moisés se revelou ao povo como aquele que iria ser o libertador para o povo, dali, amados, dali até a morte de Moisés, Moisés com certeza muitas vezes quis chutar a barraca por causa do povo. E um exemplo fato claro para nós foram as pressões que Moisés viveu, amados. E essas pressões fizeram com que Moisés, em algumas vezes, desobedecesse e entristecesse o Senhor. E essa foi uma das consequências que ele teve da sua atitude de bater na rocha 2 vezes, quando era para ele tocar na rocha. E Deus não permitiu ele entrar na terra prometida. Então, lidar com o povo, pastorear, cuidar, zelar pelo povo de Deus, não é fácil. Então Moisés vira para Deus e fala, ó, se tua presença não for com a gente, não nos faça sair deste lugar. Talvez você não está aqui hoje colocando a presença de Deus com você, mas você está procurando meios para apresentar para Deus, que Deus resolva ou faça acontecer na sua vida para que você se sinta seguro para avançar. Para com isso. Para com isso. Amém? Não queira se justificar e arrumar justificativa para querer parar a sua caminhada. Seja verdadeiro com Deus.
Nós precisamos ser verdadeiros com Deus. Porque se nós não formos, Ele sabe. Ele sabe. Entenda bem isso, amados. O que eu não sei, Ele sabe. E o que eu sei, mas não quero apresentar para Ele, Ele também sabe. Então é melhor eu falar. É bom que eu crio mais comunhão com Ele, mais comunicação com Ele. Então para de arrumar desculpinhas, arrumar situações, meios, circunstâncias para querer chutar a barraca, porque isso aí para Deus não vai colar. Talvez nessa caminhada você, principalmente líder, fez tanta besteira, errou tanto, está errando ainda, às vezes está até no erro, e está tentando insistir na caminhada, porque você se beneficia de algumas formas, comendo a gordura das ovelhas. Mas para você querer sair. As duas condições na vida de pessoas que estão hoje na liderança. Tem pessoas que tá errado, não tem importância para ela nada da parte de Deus. Assumiu um compromisso, mas sem amor, sem prazer, sem alegria hoje. Tá errando, tá pecando, mas continua ali porque tá comendo a gordura das ovelhas. E tem pessoas que se encontram fazendo assim e ainda em si quer usar de justificativa, dando errado, apresentando para Deus meios falsos, incoerentes,